Olá pessoal, bom dia. Deu certo ontem, né? Leitura de ontem, o mercado realmente subiu bastante. Bitcoin encontra-se na resistência de novo, mais uma vez, exatamente a mesma resistência que empurrou ele para baixo, quando eu falei para vocês que essa volta para um pullback poderia proporcionar uma correção. Agora mais uma vez testando, só que será que vai? Será que temos um cenário que permita romper essa resistência e continuar subindo? É isso que a gente vai tentar desvendar no vídeo de hoje. Galera, algumas notícias aqui precisam ser consideradas. Bank of America. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês não ficarem olhando para o nada. Olha só que interessante, cara. Bank of America recomenda oficialmente que os clientes aloquem até 4% em BTC. Essa é matéria que saiu ontem. A gestora de 11 trilhões de dólares, a BlackRock, oficialmente então lançou o ETF de spot do Bitcoin ontem. Tá? Então, isso aconteceu oficialmente ontem. As movimentações atingiram 1,8 bilhões de dólares logo nas primeiras 2 horas. Isso já são duas notícias que impulsionam o mercado para cima. Né? Somando isso com as pérolas de Donald Trump lá na entrevista que ele deu ontem, né, já temos um cenário perfeito. A gente tem também a questão do filho do Donald Trump, Eric Trump, então inaugurando a mineradora de Bitcoin que sozinha vai minerar 2% de toda a demanda de Bitcoin do mundo. É assustador, é 2 ou é 4%, agora não me falha a memória da notícia exata, mas se não me engano é 2%, mas que seja, pensa bem, cara. Então tu investiria em pleno início do bear market numa mineradora que vai minerar 2% de Bitcoin? Pensa comigo, tu faria isso? Mas eles não sabem do bear market. Eles não sabem. Quem vai saber é a gente, então. Nós sabemos. Eles não. A gente não tem informação nenhuma, a gente não sabe nada, a gente não tem ideia do que o nosso pai vai fazer que vai impactar o mundo amanhã. Mas é a gente que sabe do bear market, eles não. Se esses caras, veja bem, olha só, isso aqui é um ponto nítido, não tem como a gente discordar disso, porque está na própria blockchain do Bitcoin, tá? No roadmap do Bitcoin está isso. O corte da recompensa a cada halving que acontece no Bitcoin, cada halving acontece a 4 anos. Então isso traz um preço mínimo para o Bitcoin. Muito simples, o Bitcoin precisa de um custo energético. Se ele precisa de um custo energético, tem uma demanda. E se ele tem essa demanda, fica fácil de fazer um cálculo de qual é o preço mínimo que o Bitcoin tem que valer para continuar o sistema funcionando, uma vez que os mineradores são o coração do sistema do Bitcoin. E hoje o preço mínimo do Bitcoin é em 32 mil dólares. Eu sei que o Renatão aí deu umas tweetadas aí, o Renato Rich, deu umas tweetadas aí falando de 80 e cacetada. Ele se equivocou, provavelmente é um equívoco dele. O preço mínimo do Bitcoin hoje é 32 mil dólares. No halving passado era de 16 e ele experimentou a região dos 16. Quando chegamos ali nos 16, mineradores começaram a desligar as máquinas, lembra? Estava virando notícia nacional, internacional isso daí, que os mineradores estavam encerrando as atividades porque estavam começando a minerar com prejuízo. Então, como a gente teve o halving, a recompensa diminuiu pela metade, então dobra esse valor. Então, hoje o preço mínimo de Bitcoin é 32 mil dólares. E no próximo halving, o preço mínimo do Bitcoin vai ser 64 mil dólares, vai sempre dobrando esse valor. Então, veja bem, o Bitcoin não pode valer menos de 32 mil dólares hoje. Sabendo disso, os caras inauguram uma mineradora. Os caras que eu estou falando são os líderes globais, os caras que comandam esse globo, inauguram uma mineradora para minerar BTC. Eles não vão querer minerar BTC de graça por 32 mil dólares, pode apostar que não. Se eles inauguraram uma mineradora, é que eles estão enxergando a possibilidade disso valorizar muito. Mas olha só, esse é um negócio tão promissor que eu ainda um dia eu vou fazer um vídeo mais detalhado para vocês. Isso aqui é um negócio tão... deixa a gente até perdido. Isso é uma bola de neve que está prestes a começar a rolar subida acima. Porque a mineração do Bitcoin hoje garante para a pessoa 100% de lucro por mês. Entendeu? Hoje a mineração do Bitcoin garante pelo menos 100% de lucro por mês. Um pouco mais até, né? Um pouco mais. No cálculo correto, foi um pouco mais. 150% de lucro por mês.
Agora, cara, se a gente for para 320 mil dólares por unidade, a pessoa vai estar ganhando 1000% de lucro por mês de cada capital investido. Vocês não têm noção, isso faria com que fábricas e complexos no mundo inteiro parassem de trabalhar para começar a minerar Bitcoin. A gente teria uma corrida por mineração de Bitcoin surreal, jamais vista antes. Por isso que se o Bitcoin chegar a 320 mil dólares por unidade neste ciclo, nesse halving, que só vai mudar agora em 2028, vai ter o próximo, a gente vai ver uma corrida desesperada por Bitcoin, por parte da iniciativa privada. Vocês podem apostar no que eu estou falando. Não é à toa que o Eric Trump resolveu criar uma mineradora gigantesca para chamar de sua. Né? Provavelmente não foi ele que fez, né? Quem custeou isso aí, vocês sabem quem foi que fez, né? Tá? Prestem bem atenção no que eu estou falando aqui para vocês hoje. Não esqueçam disso. Se o Bitcoin continuar subindo, e deve continuar, porque eles investiram para que o Bitcoin suba, eles não investiram 200 milhões de dólares para que o Bitcoin caia para 32 mil dólares, eles começam a operar no empate. Não foi para isso que eles investiram. Eles investiram realmente para isso, para que o Bitcoin continue subindo. Só que se isso acontecer, a gente vai ter uma corrida desesperada por Bitcoin, na questão mais ampla possível, tanto pessoas querendo adquirir quanto pessoas querendo minerar, vai ser uma corrida absurda para o Bitcoin. Só que isso vai elevar de uma maneira que a gente não está preparado para entender o preço da energia elétrica que você consome na sua casa e o preço dos componentes eletrônicos para computadores. Vocês estejam preparados para isso. Quando acontecer, vocês vão lembrar desse dia que eu mencionei isso para vocês aí, tá? Porque o que eu recomendo, cara? Eles estão garantindo deles. É isso que eles estão fazendo. Eu quero que você entenda isso. Eles estão garantindo que eles vão ter o suprimento necessário para vender para quem não tem depois. E aí eles vão botar o preço deles. Você tem uma escolha hoje. Ou você garante a quantidade mínima que você precisa de BTC hoje, ou você vai acabar comprando desses caras. Porque você vai precisar comprar. Eles jamais investiriam em uma coisa que você não fosse obrigado a adquirir depois. É o sistema, pô. É o sistema. A gente está falando dos parasitas. A gente não está falando de uma pessoa, iniciativa privada normal. A gente está falando de parasitas. Eles vão te obrigar a comprar isso. Você pode apostar. Hoje já sabem que você vai ser obrigado a comprar, então já estão se adiantando. Tá? Garanta o mínimo que você puder hoje, antes que você... mas se vai corrigir, bear market, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Strategy. A strategy capitularia se a gente tivesse um bear market a ponto de 32 mil dólares. Eric Trump, a gente está falando do sistema, da nata do sistema. Então assim, se a gente vai ter bear market, pode ser que tenha. Mas o futuro é certo. O futuro é certo. Entende? Podemos ter bear market, não sabemos, né? Provavelmente vai ter, não sei. Mas uma coisa eu sei, que no futuro é melhor eu ter agora do que eu não ter. Né? Isso eu sei. Bom, vamos fazer uma comparação aqui, ver se a gente tem condições de... Já estamos em alta, desistiu da baixa, agora vai subir pra caramba e tal. Aqui entra a parte em que as pessoas que não tem aquele negócio que fica aqui dentro aqui dessa esfera aqui, como é que é o nome daquilo lá, macio, então, aqui entra a parte que aquelas pessoas que não têm isso vão dizer uma hora que fala que vai subir, uma hora que fala que vai descer, né? E aí, pode olhar aqui embaixo, que deve ter uns 10 aqui embaixo que comentaram isso, né? Daí você vai ver que é oco aqui, você vai ter dum. Porque a galera quer que tu veja uma linha de tendência rompendo para baixo e não acredite que vai dar queda. Que você fique sustentando que vai subir. E daqui a pouco você vai ver essa linha rompendo para cima e você também não pode dizer que vai subir. Você vai ter que dizer que vai cair porque uma vez você disse que ia cair, entende? Enfim, pessoas com deficiência de massa cefálica. Vamos lá, para quem não tem essa deficiência, que a grande maioria, graças a Deus, a gente consegue ver pela quantidade de likes. Então, para quem não tem essa deficiência, a gente tem esse cenário aqui. Estamos numa linha gigantesca de tendência desde 2012, eu mostrei para vocês aqui, desde 2012 para 2013.
Tá? É a primeira vez que o Bitcoin consolidou abaixo dessa linha. Por enquanto, ele está abaixo da linha. Tá? E por ele estar abaixo da linha, é óbvio, qualquer pessoa com esse negócio aqui dentro macio que eu falei para vocês, que é dividido em gominhos, qualquer pessoa que tenha isso vai dar prioridade para ter uma parcial feita nas mãos do que entrar correndo para dentro. Porque estamos abaixo da linha. Podemos apenas estar buscando mais um pullback, alguma coisa assim. Então, a condição atual condição, nos dá um pouco mais de certeza. Então, quando você não tem condição nenhuma, você tem 50% de chance que vai subir, 50% de chance que vai sair, mas a condição atual nos dá 51% de chance de queda. Um exemplo, dá um pouco mais do que isso, obviamente. Mas só por ter 1% a mais de chance de queda, você já tem um norte para onde ir. Né? Então, por enquanto, estamos abaixo dessa linha. Enquanto estivermos abaixo dessa linha, é sensato você ter parciais que não estejam com prejuízo, que não estejam no vermelho, nem nada, ou que estejam com lucro, ou que estejam com empate. Mas é importante você ter uma parcial de liquidez para caso continue caindo, você se beneficiar. Isso aqui é A mais B. É básico, se você não conseguir entender isso aí, não adianta você estar no mercado. Tá? Rompendo essa linha de tendência de 12 anos do BTC e começando a consolidar acima, deixa eu botar aqui para um gráfico mais curto para conseguir explicar isso aqui direitinho. Agora eu desarmei a galera aí que fica, os haters, desarmei. Os caras, se eu comentar lá, eles vão ver que eu não tenho massa cefálica. Então, rompendo aqui, começando a trabalhar acima, ó, olha aqui, ó, olha onde é que ela foi encontrar a resistência, bem certinho lá na linha, lá, tá vendo? Ah, mas essa linha tu botou agora e blá blá blá. Então assiste os últimos 3 vídeos desse canal que eu mostro a mesma linha. E, inclusive eu mostrei que a gente estaria indo para ela antes de chegar. E ainda falei, olha, quando tocar nessa linha que vai ser em volta de 92.600, dá para fazer um shortzinho. Dá uma olhada aí, tem os vídeos aí, né? Não precisa acreditar em mim, só olhar e conferir. Tá? Então, mais uma vez, ela veio buscar a linha, estava aqui por volta dos 94. Por enquanto, deu resultado, por enquanto. Tá? Vamos ver se tem alguma carta marcada já para baixo aqui. Por enquanto, ela está realmente servindo como resistência. 4 horas continua otimista aqui nos indicadores, e aqui a gente tem um indício de uma correção. Aqui a gente tem indícios de uma correção. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente tem indícios que vai ter uma correção. Deixa eu ver uma coisa. Ó, antes de eu mostrar isso aqui para vocês, eu quero mostrar isso aqui, ó. Vamos ver se está aqui ainda. Acho que tá. Olha aí, ó. Nossa entrada foi na etiqueta verde, pegamos alvo 1, alvo 2 e nem perto do stop. Isso aqui foi na Trump. Depois a gente veio aqui, ó. Aqui, ó. Entrada na etiqueta verde ontem, pegamos alvo 1, alvo 2 e não é qualquer alvo. É uns alvos bem interessantes até. 5% quase no segundo alvo. Nem perto do stop, tá? Por que isso? O indicador lá mandou, a ferramenta aqui mandou. A linha verde cruzou para cima ali, ó, a gente foi pro pau. É isso. Aqui na Trump. Foi provavelmente no 15 minutos. Foi provavelmente no 15 minutos. Olha lá, a linha verde cruzou. Olha, ó. Aí a gente entrou. Bum, né? Conseguimos também. Bom, isso sem contar o grid do Bitcoin para chegar aqui nos 92, a gente também tinha feito. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Ó, olha lá, olha lá o ponto de entrada, olha lá o stop lá embaixo. Ó, tá subindo. Bom, acho que essa outra informação aqui é melhor. Deixa eu ver se eu tenho. Não sei onde é que tá mais completa aqui das informações. E agora batemos a resistência aqui, como a gente estava monitorando já há tempo já, né? Você poderia participar junto com a gente, só deixando bem claro que esses grids aqui eu passo dentro da nossa comunidade, tá tudo aqui embaixo aqui, você pode participar, escolha qual comunidade que você quer e participe. Agora,
Por que uma hora está dando correção? Por que uma hora está apontando que vai ter uma correçãozinha? Não tem grandes indícios na correção numa hora, mas tem qualquer informação em cima de uma resistência, né? É esse o ponto que precisa ser considerado. Estamos em cima de uma resistência e temos uma informação baixista. Pronto. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui duas coisas. Ó, essa ferramenta aqui, ó, tá vendo ali o sinalzinho vermelho ali, ó, a linha vermelha cruzou para cima da linha verde. Não é no 15 minutos, então não é como eu gostaria que fosse, né? Eu gostaria que fosse numa hora, mas... E aqui a gente tem um outro ponto bastante interessante, que é no índice de força relativa, uma divergência. Olha aqui que interessante. Olha que legal. Aqui ele estava apontando alta. E aqui ele está apontando baixa, tá? Normalmente quem define o percurso agora é o índice de força relativa, tá? Então se ele está apontando baixo, significa que o preço está sobrecomprado e precisa sobrevender, tá? Então isso não é... A gente está sobre forte efeitos de notícias que aconteceram ontem, obviamente, tá? Então não é o melhor cenário do mundo para você querer apostar contra o BTC, tá? Já vou deixando bem claro isso. Mas se você está 100% exposto e você tem como fazer uma parcial, se eu tivesse 100% exposto, tivesse como fazer uma parcial, eu faria exatamente agora. Uma pequena parcial, né? Porque se romper a linha, você pode pegar logo depois da linha. Você vai perder um espaço muito pequeno ali, porque você agora está em cima da linha. Vai perder um espaço muito pequeno. Mas se não romper, você vai agradecer por ter uma parcial para ter liquidação lá embaixo, né? E se romper aqui, ó, a linha está exatamente em 94, né? Se você começar a consolidar acima de 94, você entra de novo. Você perdeu uma variação muito pequena, mas às vezes vale a pena, né? Que tem, muitas vezes o camarada já está com um certo ganho ali. Aí vai na ganância e aí acaba devolvendo o ganho todo, né? Então, executa uma parcial, né? Bota aquela parcial do ganho no bolso, garanta que você tem alguma coisa. E caso o cenário continue evoluindo, você volta de novo. É muito simples, passou da linha, passou de 94, ela vai continuar subindo, né? É claro que o certo seria você ter um pouco de conhecimento gráfico para identificar quando consolida, né? Que é aquela vela que vem experimentar em linha de volta, empurrou para cima, começou a ter velas ascendentes, e aí tu vai no 15 minutos, tem topos e fundos ascendentes, então você tem uma chance de ter uma consolidação já garantida, aí você entra pro jogo de novo. Mas enfim, esse é o momento do cara fazer a escolha, né? Tá bom? Bom, se você quiser essa dica mais ampla, obviamente que eu não estou dando dica de investimento nem nada aqui, né? Não é o meu objetivo. Meu objetivo é passar a informação. Agora, se você quiser um acompanhamento profissional um pouco mais amplo, aí você pode participar das minhas comunidades. Os links estão aqui embaixo, tá? Aí eu consigo te orientar com aquilo que eu vou fazer. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos vocês. Bons negócios aí. Tamo junto. Tamo junto. Bitcoin. Não sei se vai ter halving, mas eu estou confiante. Sempre confiante com o Bitcoin.